diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então agora eu leio, e você que está aqui comigo, repete por favor, vamos lá? Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Amém? Feche os seus olhos, desocupe suas mãos e vamos juntos dar uma linda salva de palmas ao nosso Senhor. Pai, a Tua palavra vai ser pregada nessa noite. Fala conosco, joga por terra todo impedimento, toda barreira, toda limitação, e que a Tua palavra, Senhor, ela vá com poder e autoridade, e ela produz o resultado em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Senta, por favor. O Espírito Santo avisa que nos últimos tempos alguns desviarão da fé. Por quê? Porque vão dar ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, eu já tenho que tomar muito cuidado para quem eu dou meus ouvidos. Eu tenho que tomar muito cuidado quem eu ouço, quem são aqueles que me ensinam, me instruem. Eu tenho que tomar muito cuidado com quem eu sigo no YouTube, no Instagram, porque dependendo para quem eu entregar meu ouvido, eu desvio da fé. Ou me fortaleço na fé ainda mais. E interessante isso aqui, doutrinas de demônios. Essa palavra doutrina significa ensino. Interessante, a gente às vezes pensa que o demônio ele só atua, né, entrando na pessoa e a pessoa se remexe lá, grita. Mas tem demônios também que atuam na área do ensino. Porque a palavra doutrina significa ensino. Então, por exemplo, se tem ensinos de demônios, isso quer dizer também que tem livros que foram escritos por demônios. E às vezes a gente não se atenta a isso. Tem livros que foram escritos por demônios. E se eu crer nesse livro, eu vou desviar da fé. Só estou dando um exemplo, porque existem várias maneiras de ensinar. Você ensina com livro, ensina com apostila, ensina com vídeo. O vídeo hoje é uma forma de ensinar também. E qualquer forma de ensino, se tiver ali aquilo inspirado por demônios, e a gente acreditar, deu ruim. Ó, quer ver um cara que faz sucesso no Brasil, escritor brasileiro? Não faz nem sucesso só no Brasil, no mundo também, Paulo Coelho. Paulo Coelho pinga demônio, gente. E quem crê no livro de Paulo Coelho é desviado da fé. Paulo Coelho é um maluco, um endemoniado. Só escreve loucura, magia, enfim. Então essa é uma forma também dos demônios atuarem. Eles atuam no ensino também. A gente pensa que o demônio só entra na pessoa e faz ela ranger, né? Ficar com os braços para trás. Não. Eu posso estar lendo um livro e ficar endemoniado lendo um livro. Porque assim como esse livro foi inspirado pelo Espírito Santo, nós também temos livros inspirados por demônios. E aproveitando o gancho do que aconteceu ontem, eu quero pregar em cima
O que aconteceu ontem? Vocês lembram? Não? Ontem foi dia de quem? Do Jorge, né? Eu quero aproveitar e falar um pouquinho do Jorge. Ô pastor, o senhor vai falar de Jorge no altar? Fica tranquilo que você vai entender. Porque quem crê hoje em Jorge, está crendo numa doutrina de demônio. E o Rio de Janeiro é a capital onde mais Jorge é venerado, comparado a todos os estados do Brasil. O Rio de Janeiro tem uma forte veneração por Jorge. Em outros estados até tem também, mas não é tão forte igual aqui no Rio de Janeiro. Tanto é que o Rio de Janeiro tem uma catedral especial só para ele. E peregrinos vêm de outros estados para o Rio de Janeiro no dia 23 de abril. Você conhece a história de Jorge? Oi? Conhece? Quero falar um pouquinho sobre a história de Jorge. Vamos aprender aqui. Jorge nasceu na Capadócia. Capadócia hoje Turquia. Por volta do ano 280 depois de Cristo. Ele nasceu em uma família cristã. Quando cresceu, se transferiu para a Palestina, onde se alistou no exército do imperador romano Diocleciano. Então ele ingressa no exército, ele é um soldado romano. E no ano 303, esse mesmo imperador, ele libera um edito para perseguir os cristãos. E quando o imperador faz isso, Jorge, ele vai até o imperador e diz: eu não vou matar nenhum cristão, porque eu sou servo de Jesus. Jorge era crente, sabia? Jorge era cristão. E quando ele fala isso para o imperador começa a torturar ele, e por fim, a vida dele termina com a cabeça cortada. Resumindo, essa é a história de Jorge. Um homem de Deus, fiel ao Senhor Jesus, e morreu por não negar a sua fé nele. Jorge era crente. E muito tempo depois, a Igreja Católica pega o Jorge, a história dele, e transforma ele em uma imagem e em um santo para ser adorado. Gente, eu sei que não pode, mas se o Jorge pudesse voltar e ver o que fizeram com a história dele, com o nome dele, sabe o que ele ia fazer? Ele ia quebrar todas as imagens dele, ele ia destruir a capela que fizeram em honra a ele no Rio de Janeiro. Ele ia ficar louco, porque justamente ele morre por não acreditar e confiar nessas coisas. Jorge, guarde isso, Jorge foi um grande homem de Deus. E deve sim ser lembrado. Um exemplo para nós, de homem de Deus e que não se dobrou para o sistema. Mas a Igreja Católica foi e mudou tudo. Aí fizeram uma imagem dele, inventaram uma imagem dele sentado no cavalo branco, e a Bíblia mostra que só tem um sentado no cavalo branco. Alguém sabe qual é? É Jesus. E se você quiser a referência, está lá em Apocalipse 19. É Jesus que a Bíblia mostra sentado no cavalo branco. Aí eles pegam a história desse homem de Deus, colocam ele sentado no cavalo branco e colocam ele também matando um dragão. Gente, tudo invenção. A Bíblia também mostra quem é que mata o dragão. Quem é que mata o dragão? Na Bíblia. Alguém sabe? Você sabe que a Bíblia tem dragão também, né?
é uma referência a Satanás na Bíblia. O livro de Apocalipse mostra o diabo como dragão. E tanto é que o texto ainda diz, né? A antiga serpente. No Éden era uma serpente. Em Apocalipse, o maldito cresceu. O maldito evoluiu. Igual um Pokémon, um Digimon, o maldito evoluiu e se transformou de serpente para dragão. Só quem via desenho vai entender agora. O Elcio Rio, então, ele já viu Digimon. Pokémon também? Criança, né? A gente tem que ver, né? A gente acaba aprendendo tudo. Então, o maldito evoluiu. E de serpente, a Bíblia fala, a antiga serpente virou dragão, cresceu. Quem é que vai matar esse dragão? Jesus. Jesus que vai voltar num cavalo branco, com uma espada saindo da sua boca, destruindo os seus inimigos. E parecem que eles pegam essas características de Cristo, que vem no cavalo branco, que mata o dragão, e conectam com Jorge. Se você quiser anotar a referência do dragão, é Apocalipse 12. Jesus no cavalo branco, Apocalipse 19. Jesus matando o dragão, Apocalipse 12. Amém? E além disso, eles também inventaram uma oração para os devotos de Jorge orarem a ele. E eu queria comentar com você um pouquinho dessa oração. E a gente vai pegar essa oração que inventaram para Jorge, que os devotos de Jorge têm que orar, e eu quero fazer uns comparativos com a palavra de Deus. Vamos lá? Eu não virei católico não, tá, gente? Fica tranquilo, tá? Vocês estão me olhando assim meio assustados. Tá bom? Fique em paz, tá bom? Quando vocês verem a imagem que eu fizer da pregação de hoje, vocês vão me achar católico, mas fica tranquilo. Isso é tudo uma estratégia de evangelismo. Daqui a pouco eu vou botar lá no grupo a imagem zona de São Jorge. Não desespera não, o pastor não enlouqueceu não. Mas é tudo uma estratégia para a gente alcançar quem é devoto de Jorge. Porque se tu mandar para alguém a pregação que a gente está fazendo aqui, ela vai ver na capa lá, o Jorjão lá, né? Todo portentoso, e vai falar, eita, é isso aí. Aí quando que clicar lá, vai apanhar. Vai apanhar para a glória de Deus. Então fica tranquilo, teu pastor não desviou. Mas é para a gente aprender. Até a gente evangelizar também um devoto de Jorge. Amém? Vamos lá? Eu vou comentar, eu vou ler uma parte da oração e vou comentar. A oração que fizeram para Jorge, né, que inventaram, ela começa assim: eu andarei vestido e armado com as armas de Jorge. Agora abre comigo Efésios capítulo 6, versículo 11. Vamos lá. Efésios capítulo 6, versículo 11. Os devotos de Jorge, eles oram: andarei vestido e armado com as armas de Jorge. Vamos comparar isso agora com Efésios 6, 11. Acharam? Revesti-vos de toda a armadura de Jorge, de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do... Então, de quem é a armadura que vai vir sobre mim e vai me proteger? De Deus. A pessoa que é devota de Jorge, ela faz essa oração acreditando que de alguma maneira Jorge vai proteger, vai armar, vai colocar o escudo dele sobre ela, sobre ele. Mas, gente, não vai. Não vai. A única maneira de eu ser protegido, de eu ter um escudo sobre mim, de eu estar armado, é com a armadura de Deus, na pessoa de Cristo.
Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Então, eu não venço o diabo com as armas de Jorge. Eu venço o diabo com a armadura de Deus, na pessoa de Cristo. Amém? Aí, continuando a oração que é feita para Jorge. Eu andarei vestido e armado com as armas de Jorge, para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me vejam, e nem em pensamentos eles possam me fazer mal. Agora, vamos comparar isso aqui com o Salmo 115. Vamos lá? Salmo 115, versículo 3. Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, dos homens, são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não. Tem olhos, mas não. Tem ouvidos, mas não. Tem nariz, mas não. Tem mãos, mas não. Tem pés, mas não. E nem som algum sai da sua. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem, e todos os que neles confiam. Confia, ó Israel, no Senhor. Ele é teu auxílio e teu escudo. Na oração que o devoto de Jorge faz, ele ora com fé, acreditando o quê? Que Jorge vai proteger ele de seus inimigos. Então, os inimigos do devoto de Jorge, ele acredita que Jorge vai proteger e vai ter pé e não vai alcançar ele. Vai ter mãos, mas não vai pegar no devoto de Jorge. Vai ter olhos, mas não vai ver o devoto do Jorge. E nem em pensamento, o inimigo do devoto do Jorge vai poder fazer mal a essa pessoa. E comparando esse trecho com o Salmo 115, a gente vê é totalmente o contrário. O Salmo 115 está mostrando para nós que quem confia em imagem vai ficar igual ela. Então eu vou dar o exemplo. Se eu sou devoto de Jorge e estou orando para que ele faça os meus inimigos terem olhos e não me ver, terem mãos e não me pegar, na verdade quem vai ficar assim sou eu mesmo, que estou fazendo essa oração. Que fique igual àqueles que os fazem e o adoram. Então, quem faz imagem ou confia em imagem, fica igual ela. Tem boca, mas não fala. Tem mão, mas não pega. Tem pés e não andam. Essa maldição aqui, ela é terrível, cara. Que fique igual os que adoram a imagem. Cara, vocês têm noção disso? Tem pessoas que pensam que a imagem vai salvar, vai proteger, mas é eu que vou ficar igual à imagem. E aí o versículo 9 diz o quê? Confia, Israel, no Senhor. Ele é teu auxílio e teu escudo. Então a nossa confiança não pode estar em qualquer outra coisa que não seja o Senhor. Porque guarde isso. Tudo que eu confio, eu fico igual a quem eu confio. Se a tua confiança está em alguma pessoa, você vai ficar igual a ela. Se a tua confiança está numa imagem, você vai ficar igual a ela. Se a tua confiança está num cordão da sorte que vai te proteger, da guia de Jorge que vai te proteger, você vai ficar igual aquele cordão. Então, a única maneira de eu ter uma confiança certa é quando a minha confiança é no Senhor, no Deus invisível, mas real. E interessante, né? Deus é diferente. Ele não tem boca, mas fala.
Ele não tem mãos, mas ele pega. Porque Deus é espírito. Por isso que não tem como fazer uma imagem do Senhor. Ele é espírito. Mas olha que demais. A gente não vê ele, mas ele está presente. Ele não tem boca, mas fala. Ele não tem pés, mas andam. A imagem tem pé e não anda. A imagem tem boca e não fala. Então, que a nossa confiança esteja no Senhor e não em Jorge ou em qualquer outra coisa. Ou no cordão da sorte. Tem gente que acredita no cordão da sorte, na cor da sorte. Eu cresci ouvindo minha avó, ouvindo Rádio Globo. Minha avó, eu cresci ouvindo o Padre Marcelo. Eu cresci ouvindo também aquela mulher lá, doida, Zorionara. Alguém lembra disso? Ah, rapaz, vocês estão ficando velhos. Quem conhece isso está ficando velho. Deus me livre. Aí a Zora, o nome da mulher, todo estranho, Zorionara. Já é nome de bruxa mesmo, Zora. Que negócio de nome é esse, Zora? Mais brincadeiras à parte, aí eu ouvia na rádio, né? Aí essa mulher dizia, hoje dia tal, hoje o dia está perfeito para usar azul marinho. E quem usar azul marinho no dia de hoje terá sorte. E eu criança eu pensava, tem outros tipos de azul? Não serve o azul que eu tenho? Até hoje eu tenho dificuldade, né? Porque hoje tem azul marinho, azul bebê. Tem mais quais tipos de azul, mulherada? Porque vocês que são boas nisso. Azul água, azul piscina. Cara, que loucura esses negócios. Por que não fala que tudo é azul? Aí imagina, a mulher lá dizendo, hoje tem que usar azul piscina. Gente, que a nossa confiança não esteja nessas coisas, pelo amor de Deus. Graças a Deus que Deus é simples, não tem esse negócio. Amém? Aí continuando, eu vou voltar lá para a oração do Jorge. Armas de fogo meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem sem meu corpo tocar, cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar. Agora vamos lá para o Salmo 91. Salmo 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Jorge. Não, é do Jorge, não? Ah. Estou desviado não, gente. Calma, fica tranquilo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole a meio-dia. 7. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás. Então, o que vai nos proteger realmente é o Senhor. Os devotos de Jorge oram acreditando que Jorge vai proteger de faca, lança, de cordas e corrente, mas não vai. O que vai nos proteger de verdade é a nossa confiança no Altíssimo e no Senhor. Ele vai nos proteger do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, da seta que voe de dia, de noite. Praga alguma chegará na nossa tenda. Quem confia em Jorge é aí que está vulnerável. Não vai proteger.
A confiança em Jorge é uma confiança como se você se encostasse num pedaço de cana. A Bíblia usa essa expressão: vocês estão confiando no Egito? O Egito é uma cana quebrada. E se você colocar a tua mão na cana quebrada, o que a cana quebrada vai fazer com a tua mão? Vai te cortar. Deus falou isso para Israel: vocês estão confiando no Egito? O Egito é uma cana quebrada. Gente, não quer ser quebrado, que a tua confiança esteja no Senhor. Porque qualquer coisa fora disso, é você que vai ser quebrado e eu. Confiar em qualquer coisa que não seja o Senhor, é você colocar a tua mão numa cana quebrada, esperando que nada vai te acontecer. Amém? Então quem te protege é o Senhor. E se tu não tiver com o Senhor, meu amigo, a gente está lascado. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Isso é no Senhor, não é em Jorge ou em qualquer outra coisa. E uma informação importante: na oração de Jorge, fala que Jorge vai proteger de armas de fogo. Quando Jorge morreu, armas de fogo nem existiam ainda. Então você vê que é uma oração inventada. A primeira arma de fogo, ela foi criada em 1450. Jorge morreu no ano 303. Na época dele nem existia arma de fogo. Então você já percebe que é uma invenção. Amém? Então, continuando, eu vou continuar lendo a oração que inventaram para Jorge, e a oração continua assim: glorioso Jorge. Vamos parar aqui. Glorioso Jorge. Deuteronômio 28, 58. Deuteronômio 28, 58. Vamos lá. Se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei, que estão escritas neste livro, para temeres este nome... Ih, ninguém achou? Deuteronômio 28, 58. Se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei, que estão escritas neste livro, para temeres este nome glorioso e terrível, o Senhor teu Deus. Então quem é que tem o título de nome glorioso? O Senhor nosso Deus. Não é Jorge. 1 Crônicas 29, 13. Primeira Crônicas 29, 13. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. Salmo 72, versículo 19. Salmo 72, versículo 19. Bendito seja para sempre o seu nome glorioso, e encha-se toda a terra da sua glória. Amém e amém. Então, glorioso, já deu para perceber quem é, né? Aí a oração de Jorge continua: glorioso Jorge, em nome de Deus, estenda-me o seu escudo e as suas poderosas armas, defendendo-me com a sua força e com a sua grandeza. Ainda botaram Deus no meio, cara. Glorioso Jorge, em nome de Deus, nos defenda. Aqui mostra que a ideia que eles querem o quê? Que Jorge seja tratado como intercessor.
Porque tem gente que fala assim, não, pastor, eu creio em Deus, mas eu creio em Jorge também. Porque tem gente que vai falar isso. Não, pastor, o senhor está pregando contra crente, mas eu não creio em Jorge em primeiro lugar, não. Eu creio em Deus, eu tenho Deus no meu coração primeiro. Jorge é só o... Como é que fala o nome? Fugiu agora. É o intercessor, é o mediador, mas eu confio em Deus. O meu coração está em Deus, pastor. Jorge é só aquele cara que vai levar minha oração até Deus. Não, gente, está errado. Eu não posso orar a Jorge e nem achar que quando eu orar a Jorge, ele vai interceder por mim diante de Deus. Isso não existe. Você pode orar a Jorge em nome de Deus, faça algo por mim, e ele não vai fazer nada. Sabe por quê? Por causa de João 14, versículo 6. Vamos lá? A gente sempre quer um mediador para colocar no meio de nós e Deus. Isso sempre aconteceu. João 14, versículo 6. Lembra quando Moisés estava demorando no monte, eles fizeram o quê? Um bezerro de ouro. O bezerro de ouro não era para substituir Deus. Era para substituir quem? Moisés, porque eles acharam que Moisés tinha morrido. Então, o ser humano é sempre viciado em um mediador. O ser humano é sempre viciado em ter um mediador. Eles continuaram crendo em Deus, mas colocaram um bezerro de intermediação. O ser humano é sempre inclinado para isso. João 14, 6. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão... Então não tem como eu achar que Jorge vai interceder por mim diante de Deus. É impossível. Primeiro, porque só tem um mediador. E segundo, Jorge está morto. Não tem como Jorge interceder pela gente. Ainda que ele quisesse, não tem como. Se você quer algo de Deus, o teu mediador, o teu intercessor tem que ser Cristo. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém chega a Deus se não for por Ele. Então, assim, o único caminho para se chegar a Deus é Jesus. Ah, pastor, todos os caminhos levam a Deus. Você vai ter surpresa. Você vai ter surpresa se você acredita nisso. Né? O único caminho que leva a Deus é Jesus. Qualquer outro, meu amigo, é caminho de perdição. E aqui eu não estou pregando, falando mal de Jorge, e nem nos devotos dele, mas é para abrir o entendimento. Até porque Jorge tem que ser lembrado, mas como um grande homem de Deus, ele tem que ser lembrado sim. Ele é um mártir da igreja, ele tem que ser lembrado para a gente seguir o exemplo dele. Ele não se dobrou ao governo da época. Jorge tem que ser lembrado como um grande homem de Deus, exemplo para nós, mas nunca objeto de oração, veneração e de imagem. Nem Jorge ia querer isso, gente. Ah, se ele pudesse ver o que fizeram com a história dele, ele ia ficar louco. Ele ia quebrar tudo. Ele ia quebrar tudo, ele ia arrebentar com tudo. Se Maria pudesse ver o que fizeram com ela ia enlouquecer. Ela ia falar igual falou lá na festa do casamento que Jesus transformou água em vinho. Faça tudo o que ele vos mandar. Pare com essas loucuras. Então, eu não quero falar mal do Jorge, porque Jorge foi um grande homem de Deus. Não quero falar mal de quem o idolatra, até porque também eu já idolatrei muita imagem.
mas é para causar o despertamento. Quem crê em Jorge está debaixo de maldição. A gente está na sexta-feira da quebra de maldição. Quem crê nessas coisas está debaixo de maldição. E essa palavra é para libertar as pessoas da maldição. Amém? 1 Timóteo 2,5. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Acharam? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. São Jorge, homem. Quem é o mediador que está escrito aí? Jesus. Então não tem como. Ou pode ser qualquer outra pessoa também, qualquer outro nome aí. Não vai. A única maneira de você ter orações atendidas é por meio de Jesus Cristo. Ah não, pastor, eu orei para Jorge, eu orei para outra coisa lá e eu fui abençoado. Sim, pelo diabo. Foi abençoado pelo diabo. E o diabo dá com uma mão e tira. Não tira com as duas mãos, ele tira com a retroescavadeira. O diabo dá com uma mão e arranca com a retroescavadeira. É isso que o diabo faz. Então, se você quer ter orações atendidas, que você ore crendo em Cristo, confiando em Cristo como seu Salvador e seu mediador. Amém? Continuando a oração que inventaram para Jorge. E que debaixo das patas de seu fiel cavalo, meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós. E que debaixo das patas de seu fiel cavalo, meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós. Vamos ver Salmo 110. Salmo 110, versículo 1. Então quer dizer que os meus inimigos vão ficar debaixo das patas do cavalo do Jorge. Vamos ver isso aqui. Salmo 110, versículo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que põe os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Escabelo era tipo uma cadeirinha de reis. Você já deve ter visto em filmes o imperador ou o faraó, é o cara que senta no trono e ele tinha um apoio para os pés, uma madeira que parecia uma cadeira. Aquilo ali é o escabelo, é o descanso dos pés. E no escabelo, os faraós, as autoridades, elas costumavam escrever o nome de cada rei que eles venciam nesse escabelo. Os faraós costumavam escrever o nome dos países e dos reis que eles venciam. E aí Deus usa essa expressão para falar de Cristo. E disse o Senhor ao meu Senhor, e disse o Senhor Deus ao meu Senhor, que é Jesus. E disse Deus a Jesus: assenta-te aqui à minha direita. Jesus está onde agora? À direita. Fica aqui até que eu coloque todos os seus inimigos como escabelo dos teus pés. No dia do juízo final, Jesus vai sentar no trono igual um faraó sentava. Ele vai sentar no trono e vai ter um escabelo lá para ele e vai estar escrito naquela madeira o nome de todos os seus inimigos que ele pisou. Então, os inimigos estarão debaixo do pé de quem? Do cavalo de Jesus. Isso é uma afronta a Cristo.
Você acreditar que os inimigos estarão debaixo da pata do cavalo, isso é uma afronta ao senhorio de Cristo. Meu amigo, quem vai pisar nos seus inimigos é Cristo. Ele vai pisar nos seus inimigos. Então não é cavalo que vai pisar nos inimigos, quem vai pisar nos inimigos é Cristo. Amém? Isaías 66, versículo 1. Isaías 66, 1. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra é o quê? O planeta Terra, para o Senhor, é como se fosse aquele banquinho de madeira que a gente bota debaixo do trono de um rei. O pé é grande, hein? O pé é grande, hein? Deus está dizendo que os meus pés descansam no globo terrestre. Se ele quisesse, ele dava só uma pisada na terra e acabava com tudo. Então não tem como os inimigos estarem debaixo do pé de um cavalo. É afrontar muito o Todo-Poderoso. Aí voltando, continuando a oração de Jorge. Assim seja com o poder de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. Cara, ainda meteram a Trindade aqui no meio. Dentro da oração de Jorge, enfiaram Deus, Jesus e o Espírito Santo. É blasfêmia que não acaba mais. Aí a oração a Jorge termina assim: São Jorge, rogai por nós. Amém. Hebreus capítulo 7. Hebreus capítulo 7, versículo 22. A oração termina: Jorge, rogai por nós. Vamos comparar com Hebreus 7, 22. De tanto melhor concerto, Jesus foi feito fiador. E na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em muitos números, porque pela morte foram impedidos de permanecer no sacerdócio. 24. Mas este Jesus, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Como Jesus não morre, ele é eterno, o sacerdócio dele é eterno. Por que antes de Jesus vir, teve muitos sacerdotes no Antigo Testamento? Porque todos morriam. Então, morria um, tinha que trocar, tinha que ir botando outro. Sempre na morte de um, tinha que entrar um novo. Aí o livro de Hebreus está dizendo o quê? Com Cristo não é assim, porque ele não morre. Ele é eterno, ele é para sempre. E por ele ser eterno, não morrer e ser para sempre, nós temos um sacerdócio perpétuo. Ah, pastor, mas o senhor falou que Jesus não morre, mas ele morreu na cruz. Sim. Sim. Mas ele mesmo disse assim, ó, ninguém tira a minha vida de mim, não. É eu mesmo que dou e torna a tomar de volta. É por isso que eu estou dizendo, Jesus não morre. É eterno. Pode matar ele quantas vezes quiser. No terceiro dia, vai acontecer o quê? Ele vai levantar. Não tem como. Ninguém tira a vida dele.
Ele entregou, ele tornou a tomar de volta, ele brinca com a morte. Então, o autor aos Hebreus está dizendo o quê? Por nós termos um sumo sacerdote da linhagem de Melquisedeque, nós podemos confiar nele porque ele nunca morre. Então, ele sempre estará intercedendo por nós. Por que Jorge não pode ser o nosso intercessor? Porque ele morre. Inclusive, ele já morreu, né? Jorge morreu, não morreu? Como que hoje tu vai orar ele? Ele está morto, não pode fazer nada. Eu tenho que orar por quem está vivo. Até porque orações a mortos é pecado, né? Se eu não me engano, Isaías capítulo 8, a favor dos vivos vocês vão consultar os mortos? A favor dos vivos vocês vão pedir ajuda a morto? Vocês vão pedir ajuda a Jorge? O que um morto pode fazer por você agora no teu problema? Se nem tu que está vivo está resolvendo o teu problema, que dirá o morto? Eu estou vivo, eu estou todo lascado com os meus problemas e não estou resolvendo. Aí eu vou invocar morto para me ajudar? Eu vou orar morto para me ajudar? Eu que estou vivo, já estou enrolado e não estou conseguindo resolver. Então, eu tenho que pedir para quem está vivo. E o único que está vivo pelos séculos dos séculos e que eu posso confiar é Cristo. Ele é o meu sacerdote, o teu sacerdote, que intercede por nós de noite. Pô, agora tu vai orar para Jorge. Coitado de tu, cara. Tem gente que era tão apegada a pai e mãe, e sem sabedoria nenhuma, quando o pai e mãe morrem, essas pessoas procuram mesa branca para poder ouvir a voz da mãe e do pai de novo, porque estão perdidos, precisando de uma direção. Como, cara? A pessoa já perturbou o pai e mãe em vida e agora vai tentar perturbar depois de morto. Deus me livre, cara. Deixa o teu pai e tua mãe quieto lá. Pelo amor de Deus, cara. E outra coisa, nem tem como também, né? Fazer contato. E se fizer contato, você vai estar falando com quem? Com papai e mamãe? Com demônios. Eu fui nascido e criado no Candomblé e eu posso te falar, tá? Eu vi lá dentro entidades mudando a voz na hora no celular para falar com outras pessoas que estavam ligando e a voz era igual da pessoa. Eu vi isso dentro de terreiro. Os demônios podem ter qualquer voz, fazer qualquer voz que eles quiserem. Eu vi isso, eu vi. A pessoa ligou para lá querendo falar com alguém e essa pessoa não estava lá. Aí a entidade pegou o telefone e se passou pela pessoa. Versículo 25. Hebreus 7, 25. Portanto, por ele ser eterno, vive para sempre, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. Então, se ele está vivo, quem é que pode me salvar? Ele. Quem morreu não pode me ajudar. Já morreu, acabou. Vivendo sempre para interceder por eles. Jesus sim intercede por mim para sempre. Ele nunca morre. Então nele eu posso confiar que se a oração bater lá, vai ser recebida. Gente, vocês têm noção, tem pessoas agora orando para Jorge. E eu não falo isso no tom de humilhar, de envergonhar, não, porque isso é muito triste, cara. Uma pessoa que ora para Jorge, coitada dessa pessoa. E o que é mais triste é que ela está acreditando que de alguma maneira Jorge vai atender.
Mas isso é impossível dentro da palavra. 26. Porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse como sumo sacerdote oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelo do povo, porque isso Jesus fez ele uma vez, oferecendo a si mesmo, e é suficiente. Jesus não vai se sacrificar de novo, porque a única vez que ele fez foi suficiente. Amém? Então, é Jesus rogai por nós. Não é Jorge rogai por nós. Não é Maria rogai por nós. Não é Pedro rogai por nós. Ou qualquer outro nome aí que tenha que eu não lembre agora. Amém? E eu quero terminar também falando sobre os rituais dos devotos a Jorge. Primeiro, existe a tradição de estar na igreja no dia 23 de abril, às 3 horas da manhã. Vocês têm noção, cara, de um culto começando 3 horas da manhã? Acho que eu vou marcar um culto aqui 3 horas da manhã. Quem é que vem? Nem eu venho. Eu vou marcar e nem eu vou chegar no horário. Cara, eu não jogo só para vocês não. Eu me coloco primeiro. Será que eu estaria? Ontem, os devotos de Jorge, 3 da manhã, já estavam lá na igreja lá. Cara, tem noção? Um culto começar 3 horas da manhã. Estava vazio? Será que estava vazio? E para tu chegar no culto 3 horas da manhã, tu tem que acordar que hora? Não dorme nem toma banho, meu amigo. Já vai logo. Porque se for parar para dormir e tomar banho, eu não ia tomar banho não. Eu já ia direto, cara. Não dá? 3 horas da manhã. Se eu não me engano, o nome é a Missa do Galo, alguma coisa assim. Missa da Alvorada, acho que é isso. Né? Alguma coisa alvorada. 3 horas da manhã. O culto a Jorge envolve, depois da missa, feijoada, músicas e cervejas. Não que feijoada seja pecado, tá, gente? Quiser me dar feijoada, eu como. Não tem problema. O problema é fazer isso, comer a feijoada em honra a Jorge. Aí tu está comendo sacrifícios à idolatria. Mas feijoada é uma maravilha. Amém? Os rituais a Jorge é vestir vermelho e branco, acender velas e fazer rezas pedindo coragem. Os devotos de Jorge também cultivam a planta espada de São Jorge para proteção espiritual. Coitada dessa planta que recebeu esse nome, cara. Porque essa planta quem criou foi quem? Foi Deus. Ô pastor, eu não posso ter espada de São Jorge em casa? Cara, nada a ver, você pode ter. Mas tadinha dessa planta que recebeu esse batismo desse nome. O problema é você ter a espada de São Jorge em casa e acreditar que ela vai te proteger. Ah, pastor, nasceu o espada de São Jorge na minha casa, o que eu faço? Deixa a bichinha lá. Não, mas o nome dela é espada de São Jorge. Não, esse é o nome que inventaram para ela. É uma planta que Deus criou. Os devotos de Jorge precisam cultivar essa planta, porque eles acreditam que terão proteção espiritual. Como eu disse para você, eu fui nascido e criado no candomblé, papai e mamãe afundados nisso, infelizmente até hoje, mas eu creio na libertação deles um dia.
E eu cresci vendo na porta da minha casa, na parte de dentro, um monte de ferradura de cavalo, palhas que meu pai fazia em formato de cruz e pregava na porta da nossa casa, na parte de dentro da entrada. Eu cresci vendo meu pai colocando na entrada da porta da nossa casa, às vezes espada de São Jorge. Ele colocava também olho de boi dentro de um copo de vidro com água. E tudo isso era para quê? Proteger a nossa casa. Às vezes meu pai colocava a espada de São Jorge do lado de fora. E tudo isso era para quê? Proteger a nossa casa. Em cada canto da nossa casa tinha um altarzinho para uma imagem. E tudo isso era para quê? Proteger a nossa casa e a nossa família. E com tudo isso, sabe o que tinha dentro da nossa casa? O inferno. Eu cresci no meio do inferno. Não adiantou nada essas coisas. Papai brigando com mamãe. Às vezes até batendo na mamãe. Não adiantou nada. Não adiantou nada. Os devotos de Jorge também, eles fazem cavalgadas em homenagem a Jorge. Na Umbanda e no Candomblé, oferendas também são feitas. Lá Jorge tem outro nome, né? Eu não gosto de falar porque remete à minha vida antiga. Acho que você já sabe qual é. E se não sabe também, não está perdendo nada não. Que bom, não está perdendo nada não. São feitas oferendas. A entidade lá que carrega o outro nome, segundo eles. É feito oferendas, é feito comidas, festas em honra a Jorge. E, gente, eu concluo essa palavra dizendo: acreditar nesse Jorge que a Igreja Católica inventou é estar debaixo de maldição e ser um maldito e um amaldiçoado. E eu falo isso com todo o amor no meu coração. Eu falo isso para te causar o despertamento. Eu não estou aqui para envergonhar quem é devoto de Jorge. Até porque eu cresci numa casa que devotava a Jorge. Meu pai era devoto. Eu cresci numa casa que devotava a Jorge. Mas é ignorância. E essa palavra não é para humilhar, envergonhar, é para causar, despertamento. Amém? Que as nossas orações sejam a Cristo. Ele é o Senhor. Ele é o mediador. Ele é o Salvador. Amém? Vamos orar. Se coloque de pé. Aleluia. Você só precisa de Jesus e mais nada. A gente não precisa de Jesus e mais uma coisinha. Não, Jesus é suficiente. E eu quero orar com a igreja aqui na frente. Vem para cá todo mundo, por favor. Aqueles que me ouvem à distância, me assistem à distância. Se você porventura caiu nesse vídeo e é um devoto de Jorge, eu te convido agora a você entregar a tua vida a Cristo. Eu não sei onde você está, quando você vai ver esse vídeo,
Mas você precisa entregar a tua vida para Jesus hoje. Ele é o teu escudo, Ele é o teu broquel. Ele é o que vai te proteger sim do laço do passarinheiro. Ele é o que vai te proteger, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita e tu não será atingido. É o Senhor e não Jorge. E se tiver alguém à distância que ainda não entregou a vida para Jesus, entregue agora a sua vida para Ele. Você que está afastado, volte para a casa do Pai. O teu Salvador é Cristo e não mais Jorge. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta palavra. Nós queremos orar por aqueles que agora à distância estão entregando a vida para Jesus. A luz do Evangelho chegou sobre eles e eles entenderam, Pai, que Jorge não é o que eles achavam. Sim, Jorge foi um grande homem de Deus, mas ele nunca deveria ter sido objeto de veneração, de oração. Espírito Santo, que a tua palavra alcance agora aqueles que têm sido devotos de Jorge, aqueles que colocam a esperança em Jorge ou em qualquer outra coisa, entidade ou pessoa. Espírito Santo, que a luz do teu Evangelho brilhe sobre aqueles que estão nos assistindo agora. Que a luz do teu Evangelho brilhe sobre a nossa família também. Talvez na nossa família nós temos pessoas que devotam a Jorge, pessoas que gostam de Jorge, confiam em Jorge, que oram a Jorge. E eu quero te pedir, Senhor, joga por terra toda ignorância, todas as trevas espirituais que estão sobre essa pessoa. Ilumina essa pessoa com a luz do teu Evangelho, Senhor. Traga luz, traga revelação, traga o teu Espírito Santo agora, traga salvação sobre aqueles que estão perdidos, Senhor. Pai querido, o Rio de Janeiro tem idolatrado Jorge. O estado do Rio de Janeiro tem te abandonado. O estado do Rio de Janeiro, Senhor, tem seus padroeiros e padroeiras. É Jorge, é Antônio. Pai querido, mas a tua palavra diz: bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Perdoa os pecados do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um povo idólatra, Senhor. É um povo que adora imagens. E é por isso que o nosso estado está essa porcaria. O nosso estado está cada vez se afundando mais em crises. Espírito Santo, perdoa os pecados dessa terra. Perdoa os pecados desse estado. Espírito Santo, salva o Rio de Janeiro de seus pecados. Que o Rio de Janeiro conheça que só o Senhor é Deus. Que o Rio de Janeiro conheça Jesus Cristo como o único caminho, a verdade e a vida. Pai, eu oro pelos crentes do Rio de Janeiro. Eu oro pelas igrejas do Rio de Janeiro, para que nós venhamos pregar o Evangelho, Senhor. O Senhor também conta com a tua igreja aqui no Rio de Janeiro. O Senhor conta que a gente vai pregar o Evangelho, curar os enfermos, expulsar os demônios. Espírito Santo, nos equipa, nos arma para que a gente venha fazer esse trabalho, Senhor. Pai, usa-nos para pregar o Evangelho aqui em Belfor Roxo. Usa-nos para anunciar o teu nome aqui nessa cidade, Senhor. Nos usa para expulsar demônios que estão atuando em pessoas nessa cidade. Pai, joga por terra todo o principado de Belfor Roxo. Joga por terra todo o principado demoníaco que atua no estado do Rio de Janeiro. Em nome do Senhor Jesus. Que haja salvação, Senhor. Que haja salvação aqui e na nossa casa. Que haja salvação agora naqueles que nos assistem à distância, em nome do Senhor Jesus. E que todo mal, que toda influência de demônios, que todo ensino de demônios, que todo demônio, em nome do Senhor Jesus, saia e não volte nunca mais. O Espírito Santo joga por terra toda a opressão, toda a possessão maligna de demônios sobre os nossos familiares, que eles sejam libertos hoje, onde estiverem, em nome do Senhor Jesus. Amém
e graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Pode voltar para o teu lugar, por favor. Tudo aquilo que tu é devoto, você vai ter que gastar dinheiro. Tudo que a gente ama, a gente gasta dinheiro. Você ama seus filhos? Eles vão acabar com o teu dinheiro. Tudo que a gente ama, a gente vai gastar dinheiro. Quem ama Jorge? Será que gastou dinheiro com ele ontem? Será que fizeram ofertas ontem? E se a gente ama o Senhor, a gente também vai usar do nosso dinheiro pela obra dele. Só que aqui é diferente. Aqui, o que você faz aqui, volta para você. Porque o que estamos fazendo aqui é para um Deus vivo. Agora, quem ofertou ontem para Jorge, acabou, perdeu. E quem é macumbeiro, então, coitado de quem é macumbeiro, aí que perde dinheiro mesmo. Que eu ficava com raiva, cara, na época de Jorge, o dinheiro ia embora. Que o que tinha que fazer de trabalho, de coisa, misericórdia. Coitado de quem é macumbeiro ontem, gastou um dinheiro bonito. E muito. Então, minha gente, vamos ser generosos também com a obra de Deus, porque aquilo que você ama, você vai investir dinheiro. E aqui vai retornar. Medida recalcada, sacudida, transbordante. Aqui vai abrir janelas dos céus. E Deus vai derramar bênçãos sem medidas. Agora, o que eu ofertei para Jorge, o que ofertaram para Jorge ontem? Coitado. Não vai voltar nada não. Perderam tudo. Prepare o seu melhor, você que vai ofertar hoje a casa do Senhor. Vamos ofertar, seja generoso, a obra precisa do teu apoio. Você que vai ofertar, vem aqui na frente. O pessoal também que me assiste à distância, você pode fazer a tua oferta. Eu recebo muito comentário dizendo, poxa, a palavra me abençoou, me ajudou. Então, se esse altar tem te abençoado, abençoe também esse altar com a sua oferta. Seja generoso também. Tem aí o Pix da nossa igreja. Envia o comprovante para o número que está aí também aparecendo na descrição do vídeo. E que Deus abençoe. Você que vai ofertar, vem aqui na frente. Pastor, hoje eu não tenho nada. Abre as suas mãos, se coloque de pé que eu vou orar por você. Verônica, faz essa oração aqui, por favor. Abençoa a nossa vida financeira. Amém, Jesus. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, entregamos cada filho seu nas suas mãos, Senhor, nesse momento, Senhor, te peço que o Senhor venha, Senhor, meu Deus e meu Pai, ungir a mão dos seus filhos, Senhor, meu Deus e meu Pai, na tua palavra mesmo diz, Senhor, que onde nós tocarmos, Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoado seja.